Até o início do século XX, a natureza física dos fatores hereditários não era conhecida. Existiam várias hipóteses de que os genes levavam cromossomos e que eram constituídos por uma das moléculas biológicas, DNA, lipídios, carboidratos ou proteínas. Mas foi só em 1920 que resultados de uma série de experimentos revelaram que o DNA era um material genético. E em 1953, os pesquisadores James Watson e Francis Crick propuseram um modelo para explicar a estrutura do DNA, conhecido por modelo Watson-Crick, que, além de explicar as propriedades químicas e físicas da molécula, explicava também sua replicação, ou seja, sua duplicação. Para começar, vamos relembrar a estrutura dos nucleotídeos. Eles são partes que se repetem para criar a longa cadeia helicoidal do DNA. Os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato ligado a uma desoxirribose e a uma base orgânica nitrogenada. As bases são guanina e citosina, que se ligam por 3 ligações de hidrogênio, e adenina e timina, que se ligam por 2 ligações de hidrogênio. Para formar a fita de DNA, os nucleotídeos se ligam por ligações fosfodiéster entre o grupo fosfato, ligado ao carbono 5, e a hidroxila, ligada ao carbono 3, dando à fita uma polaridade 5,3. Assim, obtemos uma molécula bifilamentar, cujas fitas são reverso-complementares. A replicação é o processo em que a molécula de DNA é duplicada, dando origem a 2 moléculas de DNA exatamente iguais. É um processo semiconservativo, pois cada uma das moléculas recém-formadas conserva uma das fitas da molécula que a originou e forma uma fita nova, complementar e reversa a seu molde. Nos procariotas, a replicação ocorre de maneira bem semelhante à dos eucariotas, com a diferença que ela se inicia num único ponto da cadeia polinucleotídica e prossegue até terminar, pois nestes organismos existe apenas uma molécula de DNA que é circular e tem comprimento muito menor que o do DNA eucariota. A replicação em eucariontes. O processo tem início em múltiplos locais dos cromossomos, chamados de origem replicativa. Essas origens têm mais ligações adenina-timina, pois elas fazem apenas 2 pontes de hidrogênio entre si. Para formar a bolha replicativa, as enzimas helicase e topoisomerase são convocadas para abrir e desenrolar as fitas de DNA. A helicase promove a abertura da hélice do DNA, separando as fitas a partir da quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Enquanto as helicases avançam pela fita, as topoisomerases diminuem a tensão causada pelos primeiros nesse processo ao desenrolar levemente a cadeia. Como um zíper aberto, as 2 fitas do DNA agora estão expostas. Para iniciar a síntese de uma nova fita de DNA, a enzima primase sintetiza um pequeno fragmento de RNA, chamado primer, e o liga à fita que será molde. O primer será utilizado para reconhecimento das DNA polimerases, que são enzimas responsáveis pela polimerização da molécula de DNA. As polimerases se ligam à fita molde e começam a ligar nucleotídeos para sintetizar a nova fita. Cada fita molde serve de orientação para que nucleotídeos, antes dispersos no núcleo, sejam ligados com seus respectivos pares, adenina com timina e guanina com citosina.
A polimerização das novas cadeias de DNA ocorre de forma bidirecional, a partir de cada origem de replicação, e sempre ocorre no sentido 5,3 da fita nova. Com isso, a formação de fitas contínuas ocorre somente em parte da fita de DNA. São os filamentos contínuos ou leading. A fita a ser sintetizada atrás do primer do filamento contínuo será feita de maneira descontínua, uma vez que a síntese que se afasta da forquilha de replicação não pode seguir por muito tempo. Dessa maneira, obtém-se diversos fragmentos de Okazaki, que compreendem desde o início do primer até o começo do primer seguinte, e que, juntos, formam um filamento descontínuo, ou lagging. Finalmente, um segundo tipo de DNA polimerase passa checando as novas fitas. Além de checar a posição correta dos nucleotídeos, elas realizam a degradação do RNA primer e o substituem por nucleotídeos de DNA correspondentes. Logo após, a DNA ligase une todos os filamentos, formando a fita dupla. Na ponta 5 da fita sintetizada, a remoção do primer deixa um espaço vazio, que deveria ser complementar a seu molde. Esse pedaço consiste no telômero dos cromossomos. Para que não haja perda de material genético, a enzima telomerase sintetiza uma continuação para a fita parental, pois possui um molde complementar ao DNA telomérico, que consiste em repetições de uma mesma sequência. Então, com a formação de um novo primer, a DNA polimerase consegue sintetizar o restante da nova fita, sem que ocorra redução do cromossomo, e assim, sem perda de material genético.